Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje, dando início, ontem falamos sobre o que vai ser o nosso canal Palavra Viva. E eu estou aqui de novo com você, Silvio Franco, é o meu nome, você que está me vendo hoje pela primeira vez, esse canal novo aqui no YouTube. E nós estamos dando início hoje nossas reflexões, a partir do Evangelho, a esse trabalho que nós nos propomos a dar início a esse tempo agora, tempo oportuno, tempo da graça de Deus. Nós queremos partilhar a nossa vida, o nosso conhecimento, partilhar com você aquilo que nós aprendemos de Deus, que nós experimentamos do Senhor. Esse é o nosso propósito, fazer com que você tenha também uma experiência de Deus, que você tenha também uma intimidade com o Senhor. Conheça Jesus, né? E conheça na sua vida de leigo. Como já disse, sou leigo, tenho minha profissão, minha família, casado, tenho filhos, netos, e uma vida comum. Uma vida comum. Não sou consagrado, não sou missionário, não, sou leigo comum, que trabalho, vivo a família, sirvo a igreja, e pela graça de Deus, e o carisma da pregação, de ter um zelo muito grande, um amor muito grande com a palavra de Deus, e também o amor e a devoção à Santíssima Virgem Maria, que é a nossa mãe, nossa intercessora. Por isso, desde já, eu quero consagrar a esse canal, já consagrei, claro, a ela, e esse dia de hoje, a partir de hoje. Bom, quero que você tome a sua Bíblia, pegue aí a Bíblia no Evangelho de hoje, que está em Mateus. Hoje, Mateus, no capítulo 19, versículo 13 seguintes. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Alguns trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, em que nós devemos assemelhar as crianças? Diz o Senhor que o reino dos céus pertence àquelas que se assemelham. De muitas coisas nós poderíamos falar sobre as crianças, mas uma que o Senhor me inspirou hoje para falar das crianças enquanto filhos. Porque uma criança 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, para ela é a coisa mais normal, simples, de viver como filho dentro de um lar. Assim, uma criança é assim. A criança se sente filho da casa. Pode ser uma casa, pode ser uma mansão, pode ser uma casa pobre, bem simplesinha. Aquela criança ali sente ali o calor de um lar, porque sente que ela é filha. E como filha, ela brinca com o pai, brinca com a mãe, ela mexe as coisas, faz arte aqui, brinca ali, cai ali, chora, briga com o irmão, daqui 5 minutos já está com o irmão de novo, com a irmã de novo, e o pai chama atenção, dá uma palmada, a mãe briga, daqui a pouco a criança está bem de novo. Por quê? Porque ela é filha. Porque ele é filho, porque a criança se sente ali. Porque é o papai e a mamãe, é a casa, é meu irmão e minha irmã, é filho. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos. Nós precisamos viver essa dimensão de filhos de Deus, filhos amados, para que sejamos livres, para vivermos livres. No capítulo 8 de São João, Jesus disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Livres para quê? Livres para vivermos como filhos amados e queridos. Porque o grande problema nosso é que nós às vezes queremos viver a nossa fé como servos, como escravos, queremos servir. Aí nós servimos a igreja, nós servimos o pastoral, o movimento, tem até, por exemplo, a renovação carismática que chama aqueles que estão perto, que assumem a missão de liderança, são servos, mas são servos, estão para servir, mas não é isso que o Senhor quer de nós. No Evangelho de São João, nós encontramos uma dinâmica maravilhosa. Existe um crescimento ali, no Evangelho de São João,
São João, um místico, um teólogo, né, que mergulhou no coração do Senhor mais do que qualquer um outro. E ele então nos apresenta ali que há um crescimento. João narra o chamamento dos primeiros discípulos e vai narrando então esse crescimento, essa intimidade dos discípulos com o Senhor. E no capítulo de São João, no capítulo 15, versículo 14, Jesus diz para os discípulos assim: já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Ou seja, até ali Jesus chamava de servos, porque eles estavam servindo, estavam como discípulos, mas na verdade eles não tinham compreendido isso ainda. Então eles estavam como servos, servindo e sem saber, porque o próprio Jesus disse, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo quer fazer muitas coisas. Por isso, muitas vezes, a caminhada enquanto você é servo, nós somos servos, é um peso. Tudo é um peso. A gente se cansa, a gente briga com os outros, cria problema na pastoral, cria problema na igreja, é inveja, é fofoca, é desânimo, é cansaço, é lamúria, é reclamação, em casa, tudo assim é um peso, porque nós somos servos. Então Jesus diz para ele: mas nos chamamos amigos. Pronto. Então houve um crescimento nessa relação, nessa intimidade com o Senhor. E é isso que nós também façamos, crescemos, viramos amigos. E Jesus diz que chamamos amigos porque nos dei a conhecer, ou seja, começa a ter uma intimidade. Começa então a sair da condição de fazer por fazer, mas agora começar a conhecer. Um relacionamento mais íntimo, de amizade com Jesus. Mas é preciso dar um outro passo. É preciso crescer ainda mais. Aí no Evangelho de São João, no final do Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 19, lá naquele texto, onde Jesus aparece para Maria Madalena, podemos pega aí, que você vai ver lá agora, depois da ressurreição, que Jesus vai falar diferente com os discípulos, para com os discípulos. Ele diz assim a Maria Madalena: eu ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Pronto, agora aqui não é mais servos nem amigos, mas é irmãos. E por que é irmão? Porque é filho, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É assim que Jesus quer que os discípulos dele se sintam. Sintam filhos, amados, queridos, filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus. Então é por isso que quando lá eu estava pregando em um determinado lugar, e então alguém disse: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele diz assim: olha, minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra e aguardam. Ou seja, são esses que ouvem a palavra do Pai, são esses que ouvem a palavra e guardam no seu coração. Porque Jesus quer que nós sejamos irmãos dele, quer que nós sejamos e sintamos ser filhos, como criança, filhos que agem na liberdade, filhos que agem no amor, filhos cuja a missão não é um peso. O ser cristão não é um peso, a oração não é um peso, servir a igreja não é um peso, porque é filho livre. Não é uma obrigação a ser cumprida, mas uma atitude filial, de pertença, de fazer parte da família de Deus. E aí então, quando me